O mercado de ações na Rússia Imperial e União Soviética. Na Rússia, como no resto da Europa, o desenvolvimento do mercado de ações está historicamente interligado com o comércio em feiras. Na Rússia, as reuniões mercantis eram realizadas em Novgorod e depois em Moscou. No entanto, até o século XVIII, o comércio mercantil nunca se desenvolveu em negociação de ações. Em 1703, a primeira foi organizada em São Petersburgo, por decreto de Pedro o Grande. Primeiro, os comerciantes se reuniram nas galerias de negociação na Praça da Trindade, e o primeiro edifício foi construído em 1705 na ponta da ilha Vassilievsky. Inicialmente, a bolsa era uma bolsa de mercadorias. Com o advento dos títulos que rendem juros na Rússia, as transações com ações também foram realizadas. Por quase um século, a Bolsa de Valores de São Petersburgo permaneceu a única oficialmente reconhecida na Rússia. Nela eram negociadas principalmente notas comerciais de fábricas estatais que atendiam o Exército e a Marinha. O decreto sobre a criação da Bolsa de Moscou foi publicado em 1789. Uma revolução na dinâmica das bolsas foi a difusão do telégrafo, que apareceu na Rússia por volta de 1840. Assim, as listas de preços eram atualizadas regularmente e apareciam no pregão. Antes de 1860, no Império Russo, o setor bancário era um monopólio estatal. Nessa data, o imperador Alexandre II assinou um decreto sobre a formação dos bancos. Então começou a história do Banco da Rússia. Nessa época, houve um grande aumento da taxa de industrialização e investimentos estrangeiros. Assim, até a década de 1860, a construção de estradas ocorria às custas do Estado. E a partir daí as sociedades anônimas e o capital privado passaram a participar do processo. Como resultado, o volume de negociação de títulos em bolsas aumentou espontaneamente. Quase toda a população do país, com recursos disponíveis, estava envolvida na negociação em bolsa. No final de 1869, as cotações das ações começaram a cair. Começou um pânico no mercado que tomou conta de todas as bolsas. Ocorreu a primeira crise da bolsa, causada pelas especulações nas ações ferroviárias. Entre 1861 e 1913, a taxa de crescimento econômico do Império Russo foi superior à da Grã-Bretanha, França e Áustria-Hungria, e foi aproximadamente igual à da Alemanha e dos Estados Unidos. Podemos ver os números na tela. No final do século XIX e início do século XX, a Rússia estava entre os líderes em termos de crescimento econômico. No início do século XX, o principal motor do crescimento econômico, na maioria dos países, era a indústria. Agora é o setor de serviços, que se desenvolve mais rapidamente do que a produção real. Desde 1905, o número de bolsas começou a aumentar. 104 bolsas operavam em 77 cidades do Império Russo.
Também é interessante notar que os títulos das ações do Império Russo ultrapassaram os negociados na Bolsa de Valores de Nova York. No entanto, em termos de volumes de negociação, as bolsas russas foram inferiores aos líderes. A Bolsa de Valores de São Petersburgo ficou em 6º lugar no mundo. Vale dizer que naquele momento cerca de 700 tipos de títulos eram cotados nas bolsas russas. Zakhary Zhdanov, famoso banqueiro do início do século XX, descreveu a atmosfera na Bolsa de Valores de São Petersburgo. Uma enorme multidão, cerca de 500 pessoas, tomadas pela febre do lucro, pela tensão do risco, pelo tormento da indecisão, pela raiva de um momento perdido, pela dor da perda, pelo forte aperto da ganância, com o inferno nas suas almas, amontoados em uma massa disforme comum, gritando, gesticulando, girando, como se estivessem em um redemoinho louco e fazendo barulho alto como um enxame gigante de abelhas. O som de uma cachoeira selvagem. À distância você não consegue distinguir nada. Tudo isso é gritar, discutir, barganhar, oferecer, buscar. Rostos suados, olhos ardendo, quase tudo é pelo primeiro nome. O produto, o preço, você dá, você tira, deu, pegou. Isso é tudo que interessa ao corretor nesse momento. No entanto, devido à Primeira Guerra Mundial, o pânico começou no mercado de ações, associado a uma rápida queda nos preços das ações, bem como a uma venda massiva de ações de empresas russas por detentores estrangeiros. Tudo isso levou, inclusive, ao fechamento temporário da Bolsa de Valores da capital. Já em 1916, o mercado de ações voltou a crescer, até que o seu desenvolvimento ativo foi interrompido pelos acontecimentos da Revolução de Outubro de 1917. O governo soviético proibiu todas as transações com títulos no país. O desenvolvimento do mercado de ações russo foi retomado apenas em 1921, quando foram emitidos títulos do primeiro e segundo empréstimos para grãos e açúcar. Houve uma abertura massiva de bolsas de valores em todo o país. Em 1926, havia 114 bolsas. Em 1930, o governo soviético decidiu liquidar as bolsas. No início de 1990, após uma pausa de 60 anos, as primeiras bolsas de mercadorias abriram em Moscou. O boom das bolsas de valores começou em 1991. Mais de 800 bolsas foram abertas em toda a Rússia. O perfil de algumas bolsas era incomum. Por exemplo, surgiram bolsas como a Bolsa de Privatização e de Permuta. No período de 1993 e 1994, as bolsas de valores participaram ativamente da privatização e o mercado de ações começou a ter um impacto significativo na economia do país e muitos investidores começaram a comprar títulos de empresas russas. Em 2020, o índice cambial de Moscou, o número total de investidores privados na bolsa foi de 4,57 milhões de pessoas. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Cuphead Android. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Todo o conteúdo do canal agora em livro.
O link para a venda está na descrição do vídeo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.